gente, todo mundo animadíssimo para mais um Pod Flávia. E hoje eu estou aqui com o Claudinei Dulin. Sabe sobre o que a gente vai falar? Temas de direito eleitoral que são muito prováveis na sua redação do TSE. E por que eu escolhi o Claudinei? Por já ter trabalhado com ele muitos anos, ele é professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral, e por ele ter um enorme conhecimento na área do direito eleitoral. Então, Claudinei, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Flávia. Tenho certeza de que você vai poder contribuir muito com os nossos alunos aí, com temas de direito eleitoral, dicas de conteúdos quentes que eles precisam estudar para a prova do TSE. Oi, Flávia, tudo bem? Alegria estar aqui falando com você, com o seu público, né, que te acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, enfim. Estamos aqui para poder falar um pouco sobre esse direito eleitoral que tem tanta novidade, tanta mudança, né? De 3 anos para cá, foram feitas várias reformas na lei eleitoral e a gente vai passar aí por algumas delas, principalmente as mais significativas. Eu sempre acho o seguinte, gente, redação é um dilema, porque às vezes o menino pensa assim, o concurso é de Tribunal Eleitoral, vou estudar somente temas de eleitoral. Mas a gente sabe que não é bem assim. No caso do Sebrasp, Claudinei, pode cair algum tema de constitucional também, direitos fundamentais, sei lá. Você acha que algum tema geralzão, assim, tem boa responsividade num concurso como esse? Temas gerais de teoria de direito constitucional são muito recorrentes nos concursos públicos. Mas como é um concurso específico da Justiça Eleitoral, TSE, a gente entende que deve cair matéria eleitoral nova. Mais sentido, das alterações que foram feitas aí na legislação nos últimos 3, 4 anos, com muita possibilidade de cair essa matéria. Eu pensei em alguma coisa sobre federações. Você acha que é um bom tema? É um tema e tanto. Eu vou deixar para o Claudinei falar o que ele acha, né, gente? Vamos deixar o especialista desenvolver aí os temas. Mas eu acho que federação, o que mudou? Quando a gente pensa em coligação, federação, qual que é essa diferença significativa aí dentro da dinâmica eleitoral? Você foi no cerne da questão, né? Na verdade, é o seguinte, federação é um tema, assim, cotadíssimo para cair, certo? Porque com a extinção das coligações, das eleições proporcionais, o Brasil tem um processo eleitoral... É até bom lembrar que as coligações, elas não foram extintas em todos os processos eleitorais, sim, né? Sim. Na majoritária, ela continua valendo, só na proporcional que não pode. Pois é, o Brasil divide esse processo eleitoral nosso em duas frentes. Você tem uma frente de eleição majoritária, onde ganha o mais votado, né, com 50% dos votos mais um, não é senador, mais 1%, presidente, governador. A exceção do senador, né? O senador é uma figura atípica, porque o senador é o seguinte, ele é o único cargo para o poder legislativo que a eleição ela é majoritária. Os demais cargos para o poder legislativo, vereador e deputados estaduais, e distritais e federais, são eleições proporcionais. Senador é exceção em tudo, né? O tempo de mandato. Tudo é exceção. E são representantes dos estados, não são representantes da população do estado. Isso também é uma coisa importante, que pode pegar as figuras do legislativo ali e pedir para o aluno desenvolver sobre isso. E às vezes muitas vezes pode gerar uma confusão, né? É o poder legislativo, eles são eleitos na ordem majoritária, 3 por cada estado, então não tem proporção de eleitores. Olha, isso aí é também bastante interessante, né? Porque no caso dos deputados já depende da população, tem uma conta lá, exatamente, no mínimo um número, mas a gente tem que considerar a população do estado. Exatamente. Então o que acontece? No caso do senador, não, independentemente da população, são 3 senadores por estado. Por isso que regiões como o Nordeste têm muita força no Senado e às vezes a força é diminuída na Câmara, porque na Câmara guarda o princípio da proporcionalidade, né? A eleição e aí, São Paulo já tem muita gente, Minas já tem muita gente. Tem uma bancada de 53 deputados federais, São Paulo, se não me engano, 81. Então, assim, fica proporcional à representação, mas desproporcional no número de cadeiras. O Senado tem essa particularidade, né, que é uma eleição majoritária. Também, porque quando a gente pensa na unidade federativa, quando a gente pensa no Brasil como um todo, se não houvesse um mecanismo regulatório ali, a gente teria uma desproporção entre os interesses dos estados mesmo ali na Câmara, né? O cuidado do legislador constituinte em 1988 foi exatamente esse, né? Guardar essas proporções para que cada estado se faça representado na proporção da sua população. Então, quer dizer, na eleição de senador você tem uma eleição majoritária para um cargo legislativo e as coligações que existiam antes para eleger os deputados deixaram de existir no ordenamento jurídico brasileiro.
Agora, a legislação moderna, reformada em 2019, se não me engano, 2018, ela trouxe a figura da federação. Qual que é a diferença básica da federação para a coligação? A diferença é que a coligação, ela se fazia para o processo eleitoral e ela tinha, durante o processo da eleição, ela tinha um status de partido político, que se dissolvia logo em seguida, depois de eleito. Ou seja, era só uma manobra ali para poder resolver um problema pontual. Era exatamente por isso que se propôs terminar com as coligações nas eleições proporcionais e trazer a figura da federação. O que é a federação? O partido A e o partido B, por exemplo, podem ser mais de 2 partidos, mas o partido A e o partido B se unem em uma federação e ali nasce uma nova pessoa jurídica, um novo partido político, que tem validade por 4 anos no mínimo. Então isso não pode ser dissolvido logo depois, né? Como acontecia anteriormente. Agora não pode mais. Agora ele tem que ficar 4 anos casadinhos lá, os dois, para depois, uma outra eleição daqui 4 anos, possam rever esses estatutos e separarem novamente ou ampliarem esse leque, não importa. Mas a figura da coligação que se dissolvia depois das eleições não existe mais. Até para não fragilizar a legitimidade das eleições. Mas a coligação ela ainda pode na eleição majoritária. Ela existe em grande medida nas eleições majoritárias. Os partidos se juntam, formam uma coligação, apoiam uma chapa de candidatos majoritários, prefeito, governador, presidente da República, e depois das eleições, elas também podem se dissolver ou não, aí a critério dela. E na majoritária também faz algum sentido a considerar que o Brasil tem muitos partidos políticos. Imagina, por exemplo, se nós tivéssemos, sei lá, 23 candidatos a presidente. Por mais que a gente considere que isso pode ser assim, uma pluralidade, também haveria uma dificuldade de apresentar todos esses candidatos à população. Então, nesse caso, a coligação na eleição majoritária, ela pode ter um viés até interessante para garantir que haja um número menor de candidatos e isso propicie que a população conheça mais esses candidatos. Você acha que faz sentido ou não? Faz sentido, mas a gente tem que prestar muita atenção no modelo partidário brasileiro, que a Constituição garante o pluripartidarismo. Até o ministro Barroso fala que no Brasil nós temos uma situação de hiperpartidarismo. Eu acho que é bem por aí, eu acho partido demais. Mas o pluripartidarismo está consagrado lá na Constituição, então o Brasil incentiva para que os partidos existam. O modelo eleitoral brasileiro é todo baseado no fortalecimento dos partidos, embora isso de fato não ocorra. A pessoa não vota, em tese, principalmente nas eleições proporcionais, no candidato do partido, ela vota na pessoa. O direito tem muito disso. Uhum. Mas essa questão dos partidos políticos para a disputa presidencial, nós temos partidos políticos em funcionamento no Brasil, cerca de 50 partidos políticos. É muita coisa. Partidos registrados, não registrados ainda sob TSE, porque existe um processo para poder o partido ser validado e ter possibilidade de acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Então o partido já existe de fato, como uma associação, ele vai promovendo cursos de capacitação, vai fazendo ali a sua militância e depois ele vai ser submetido às regras do TSE. Uma vez que esse partido alcançou o registro junto ao TSE, é que ele poderá participar das eleições com os fundos de campanha, com fundo partidário, etc. Mas o partido é uma associação civil, então ele pode ser fundado e talvez nem disputar a eleição. Né? Independentemente de qualquer coisa. Isso aí eu acho que é uma coisa interessante, tá, gente? Uma coisa importante que tem caído muito recorrentemente em concurso público é a questão dos partidos políticos que não alcançaram a cláusula de desempenho. Porque é a mesma coisa de cláusula de barreira? É a tal cláusula de barreira. A cláusula de barreira, ela faz com que o partido, a depender do seu desempenho, ele tenha uma quantidade maior de acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Se o partido não ultrapassou essa cláusula, ele não tem acesso a esses recursos, que são recursos públicos. Mas ele não deixa de existir. E a confusão que se faz é essa. Extinguir o partido. Eu achava que extinguia. Não extingue. O direito brasileiro não admite a extinção de partidos políticos por normativa administrativa, por força de lei. Olha, isso aí, gente, é importante para a prova, hein? Então, por exemplo, um tema que pode ser pensado é acerca de possíveis critérios para extinção de partidos políticos no Brasil. O direito brasileiro só admite a extinção de partido político por determinação dos próprios filiados.
A lei não admite o direito brasileiro, dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito, que um partido político seja extinto por uma lei ou por um ato administrativo, não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Então, assim, o partido deixa de receber verbas do fundo eleitoral partidário, mas o partido vai minguando, mas ele continua existindo. Então, nós temos aí hoje, por exemplo, atuando aí. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu aqui. O Partido Agir. O Partido Agir não alcançou a cláusula de desempenho, mas ele tem deputado, ele tem vereador, está disputando eleição, inclusive em Belo Horizonte. Então, assim, outros partidos na mesma situação. Eles não deixam de existir, mas como não tem recurso para poder arrumar financiamento para as campanhas e para a manutenção dos partidos, ele vai ficando, vai se inviabilizando. Aí o que eles fazem? Eles migram para uma outra legenda e fazem a chamada incorporação. A incorporação é diferente da federação. Porque a federação vai durar um tempo só, né? Um mandato, e no caso da incorporação é uma coisa meio que definitiva. É uma outra questão que é recorrente de prova também, de prova da OAB, inclusive, de matéria eleitoral. Porque a incorporação, o princípio dela é que um partido, em tese maior, incorpore um partido menor. Esse partido maior mantém a sua própria sigla, incorporou o menor. Então, você tem um partido A... Os deputados que estavam naquele partido menor passam, então, a estar no rol de deputados do partido maior. Exatamente. Só que aí você também cria uma situação que o deputado pode sair e procurar outro. Porque quando se incorporou, aí o partido menor fica dentro do maior, então o partido B, que é menor, é incorporado pelo partido A. Vida que segue para o partido A. O deputado parlamentar, ele está liberado para procurar outro partido sem incorrer em causa de infidelidade. E você tem a figura da fusão dos partidos políticos. Gente, incorporação, fusão, coligação, federação. Exatamente. Cuidado, podemos ter um tema de redação só perguntando a diferença entre essas 4 palavrinhas. Pronto. Na lógica do partido eleitoral, o que é incorporação, o que é fusão, o que é coligação e o que é federação. A fusão ocorre, perdão, como é que é isso aqui, gente? Tem que arrumar. Esbarrei aqui. Pronto. Aí, tá ótimo. A fusão ocorre quando os partidos se unem e criam um novo partido político. Tipo União Brasil? Tô chutando aqui, tá? Tipo União foi. Não, mas União foi federação, formaram uma federação, que era o Republicanos, que era o... Agora me confundi aqui, deixa eu lembrar aqui. Era o Democratas e um outro partido. E eles se juntaram e formaram a União Brasil. Depois corrija a informação aí, por favor. Não, que eu posso estar equivocado. Tranquilo. Então, na fusão, os dois partidos se unem, e 2 ou mais partidos se unem e criam um novo partido com outro nome. Provavelmente o caso do União, que criou um novo partido com outro nome, a partir da junção de vários partidos. Então, são conceitos distintos e são situações fáticas e jurídicas completamente diferentes, que as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de conceituá-la na prova. Deixa eu ver se eu entendi, tá, Claudinei? Vamos lá. Repetindo aqui para os meninos. Vamos lá. Se a gente pensar em incorporação, normalmente um partido maior acaba englobando um menor, e aí uma das 2 legendas, ou uma das legendas ali, acaba prevalecendo. Exatamente. Então a gente vai pensar nisso. Quando a gente pensa na fusão, nós estamos pensando na junção de 2 ou mais partidos, e aí nasce uma nova legenda, um novo nome. Então, a partir daquela junção ali, cria-se um outro partido político. Exatamente. A partir da soma. E aí, na coligação, a gente tem a união de vários partidos, que agora só vale para as eleições majoritárias. Essa união é temporária, basicamente para um objetivo eleitoral específico, se dissolve pós-eleição, cada um para o seu lado. E as federações, dentro de um rol novo aí de formatos, esses partidos se unem para um determinado período eleitoral. Então, isso nasce ali na campanha, mas vai perdurar por todo o mandato. Seria no mínimo 4 anos. Exatamente. Então, gente, se eu entendi, vocês também podem entender, tá? Então, dá para colocar isso numa prova e isso já seria um bom tema de redação. Diferenciar esses conceitos, eu já achei um tema super legal, bem aderente aí ao que eu imagino que os meninos vão encontrar no concurso do TSE. Considerando que o direito brasileiro não admite a possibilidade das chamadas candidaturas avulsas. O direito brasileiro não admite a possibilidade de um candidato divorciado de partido político. Ele tem que estar
filiado em um Aqui partido em Belo político. Horizonte, de vez em quando acontece isso, né? Eu quero ser candidato sem partido. É porque é difícil, às vezes, né? Assim, como é que eu posso dizer? A logística do partido é complicada. E às vezes as pessoas ficam com aquela sensação, eu gostaria de me candidatar, mas às vezes não consigo me adaptar a toda a logística de uma grande legenda ou de uma pequena legenda, ou o partido também não quer a pessoa, enfim. Essa hipótese do Brasil foi aventada várias vezes. Já ocorreram propostas de emenda à Constituição que contemplasse essa possibilidade da pessoa se candidatar, se ela colher, por exemplo, 1% dos eleitores naquela circunscrição, né? Então, nós estamos vivendo Belo Horizonte, eleição municipal. Então, 1% dos eleitores assinassem um documento de apoiamento àquele determinado candidato, ele poderia ser candidato sem partido político. Mas isso não logrou êxito, não andou no Congresso Nacional. O direito brasileiro, então, afasta completamente essa possibilidade. Alguns países no mundo, se pegar no direito comparado, Vietnã, Camboja, etc., tem essa possibilidade. Alguns estados independentes, enfim. Mas a democracia moderna, majoritariamente, veda isso, os candidatos são filiados a partidos políticos. É outro princípio constitucional que costuma cair em prova também. É o tal do pluralismo político. A Constituição garante o pluralismo político no Brasil. Então, o pluralismo político você tem um pensamento, uma conduta, um comportamento, uma ideologia que você defende. Então tá, você é defensora da causa ambiental, mas eu sou defensor do agronegócio. Muito provavelmente nós não vamos estar no mesmo partido. Dessas pessoas, dessa pluralidade, aí saem os partidos políticos. Eu vou me associar a pessoas que pensam parecido comigo. E você, as que pensam parecido com você. Nós vamos criar um partido ali. E a partir dessa ideia que a gente sustenta juntos, a gente, dentro das nossas diferenças, vamos criar partidos diferentes. Na lógica, isso é bonito, né, Claudinei? Mas, assim, no universo da política, isso não é um grande desafio, principalmente quando a gente considera que, no Brasil, as bandeiras políticas, elas não são muito definidas. Então, a gente olha para os partidos. Com pouquíssimas exceções, a gente não consegue ver uma identidade, né? Tipo assim, um estatuto muito organizado, que diga, isso aqui esse partido defende, isso aqui esse partido não defende. E eu acho que é até alguma coisa para a gente conversar mais seriamente, pensando num processo democrático mais maduro, que todos os partidos tivessem um rol mínimo de assuntos sobre os quais eles deveriam se posicionar. Por exemplo, eu não acho meio ambiente e agronegócio incompatíveis. Eu sempre falo isso, assim, parece um paradoxo, mas não é, gente. Nós estamos num mundo em que as duas coisas são muito necessárias. Precisamos produzir comida para uma população que ainda é muito grande. Temos que conter o desperdício e ainda temos que proteger o ambiente, é claro. Então, as formas de produzir, por exemplo, podem ser formas menos degradantes, podem ser formas que geralmente exploram menos o meio ambiente. Mas se o partido trouxesse em relação ao meio ambiente, é isso. Em relação ao agronegócio ou em relação à produção agrícola, práticas mais sustentáveis, eu acho que seria tão mais claro. Aborto, o partido se posicionaria ali sobre aborto, temas sensíveis, pena de morte, né? Redução da maioridade penal, são temas sensíveis dentro da nossa sociedade, mas que se nós pudéssemos deixar documentos registrados sobre isso, em nível partidário, não em nível do candidato. Porque eu falo que é muito comum, às vezes, você pegar uma legenda que ela tem 2 candidatos com posicionamentos totalmente contrários. Sim. E isso acaba sendo um paradoxo dentro da nossa democracia, né? Porque se o partido é para fortalecer a ideologia, muitas vezes é o candidato que tem que puxar para si essa responsabilidade. É complexo, você não acha, não? Você está dando um exemplo do que acontece no direito eleitoral norte-americano. O direito eleitoral norte-americano, ele também defende e abriga a tese do pluripartidarismo. Lá também são muitos partidos, só que eles ficam polarizados em 2, republicanos e democratas, correto? Por quê? Quem defende bandeiras, os partidos que defendem bandeiras mais conservadoras ficam num polo. Os partidos que defendem bandeiras mais progressistas, vamos chamar assim, estão em outro polo. Esses partidos não disputam a eleição, eles apoiam candidaturas nesse ambiente republicano e democratas. Que eu até acho que a dicotomia, ela nunca é boa, né? Porque você tá ali nos extremos. Mas que a gente tivesse, assim, sei lá, umas 6 possibilidades, 8, 10, talvez. Você não acha que seria legal? Eu sinceramente, eu sou um defensor
do pluripartidarismo, não do hiper, né? Como diz o ministro. Que aqui a gente tem muito. Eu acho que os partidos no Brasil perderam com o tempo muito esse viés ideológico. Isso eu acho triste. E as escolhas normalmente são de conveniência. Eu vou participar desse partido porque eu pretendo disputar uma eleição e aqui eu me elejo com menos votos. Tem mais viabilidade. Né? A gente caminhou para esse lugar que é um lugar perigoso, porque você quebra a representatividade. Você quebra a representatividade. E pega pessoas menos vocacionadas para a política para estarem naquele espaço, né? Vira ali, o partido vira uma espécie de opção, negócio, para que a eleição aconteça nos moldes pré-definidos. É uma profissionalização perigosa, que eu costumo dizer, porque o sujeito faz ali um planejamento, todo pessoal. E política não é projeto pessoal, política é projeto de grupo, de pensamento, de ideias. Então acaba contaminando. Tem uma lógica ali que a gente pudesse deixar mais claro, mais transparente. Esse partido se posiciona dessa forma. Eu, por exemplo, assim, não gosto do Partido Novo, acho que ele já se perdeu ainda mais, né, nessas últimas eleições. Eu falo não gosto porque realmente ele defende coisas que não coadunam com o que eu acho que é interessante, tá? Mas observando, pelo menos, eles tiveram assim, o trabalho de desenhar qual é a linha deles. Nós vamos por aqui. Então dá para eu falar não gosto, porque eu li e falei, nossa, esse estatuto aqui não conversa muito com o que eu penso sobre um Estado. Eu brinco que eu sou muito do tipo da democracia canadense, gente. Eu falo que eu sou bem social-democrata. Eu acho que a gente tem que ter um rol mínimo de impostos ali para gerir o Estado, que a gente tem que produzir um estado de bem-estar social, mas a gente tem que devolver à população com qualidade muitos serviços, como a educação, saúde, né? E a gente tem não uma privatização extrema desses serviços, na minha opinião. Mas eu acho que pelo menos eles já deram um passo, que é o de deixar muito formatado o objetivo daquele partido. Social-democracia canadense é uma referência mundial. Eu adoro. É um modelo que os especialistas... 51%, tá, do legislativo canadense representado por mulheres. Quando a gente pensa nisso, é uma coisa que caminhou para isso naturalmente. Olha que legal. Enquanto aqui a gente está nos 15%. Está nos 15% e assim, com um avanço... A duras penas. Com um avanço gigantesco. Mas o modelo de financiamento de campanha... Também manda muito, né? Também manda muito. O Brasil caminhou para o financiamento público de campanha. É difícil. É um complicador. Porque financiamento público de campanha, você custear... É muito dinheiro, né? Você custear uma campanha eleitoral com recurso público, sem processos licitatórios, porque não dá tempo de fazer uma licitação para disputar a eleição. Então você contrata com dinheiro público sem observar nem princípios da lei de licitação. Olha, gente, muito importante o pessoal prestar atenção nisso. O direito brasileiro, para poder financiamento privado, só de pessoa física. Pessoa jurídica não pode financiar a campanha. O que é financiar a campanha? É o dono do depósito de material de construção da sua rua te emprestar te emprestar o caminhão dele para você pôr um adesivo. Não pode. Porque ali tem uma doação estimada. E essa doação estimada, ela é de pessoa jurídica. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, é um tema recorrente também. Financiamento de campanha no Brasil, ele é amplamente, majoritariamente, de dinheiro público. O que tem de recurso particular é limitado a valores percebidos pelas pessoas declaradas em imposto de renda no ano anterior, no exercício anterior. Então, assim, é bem complexo. E a lei brasileira, ela é, assim, falha no sentido de regulamentar esse financiamento de campanha. Porque se faz muita coisa com dinheiro público em campanha eleitoral... Que não deveria se fazer. Que em tese, legalmente não pode fazer. E se a gente tivesse menos candidatos, talvez também isso ficasse mais fácil de gerir. Vamos imaginar, para vereador em Belo Horizonte, são 1.000 candidatos? Você abriu um tema interessantíssimo. Belo Horizonte, na eleição passada, tinha 1.700 candidatos a vereador. Correto? Muita coisa. Com a mudança da legislação, que restringiu menos partidos, etc., os candidatos caíram para cerca de 900. Que ainda é muita coisa. Como é que eu vou conhecer 900 candidatos para escolher aquele que eu acho que tem, assim, uma sinergia comigo? E um dado interessante, Belo Horizonte apura cerca de 1.200.000 votos para vereador, aqui na nossa cidade, 1.200.000 votos para vereador. Quando você tirou esses 800 que saíram, sabe quanto de voto que você tirou da eleição passada? 80 mil votos. É. Quase nada. Então, quer dizer, pouco, né? Muito pouco. Então, assim,
Com essa dificuldade colocada pela cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que diminuiu o número de partidos, diminuiu também o número de candidatos. Mas no cenário não impacta, porque os candidatos tinham 20 votos, 30 votos, na cidade de 1 milhão. E aí, às vezes, os candidatos tinham isso, a gente vai pensando em outros cenários, né? Aí você tem, no caso do âmbito da mulher, exatamente, uma coisa que pode cair até como tema de redação, candidatura laranja. Candidatura laranja. Né? E mesmo em outros cenários, os partidos, às vezes, para compor a chapa, porque só pode integrar, como é que fala? Registrar com a chapa completa. Então, às vezes, o partido colocava pessoas ali que não tinham nem a vocação política, muito menos o intuito, para poder atender a uma condição. Exatamente. E cuidado com isso, pessoal, porque é o seguinte, Flávia, a cota é de gênero. Normalmente, é 30% é 30% de mulheres, 70% de homens. Mas isso pode gerar uma confusão, porque a cota é de gênero. Você pode ter uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens. Não pode, não tem problema. É o mínimo de 30%. Porque aluno já escreveu isso em prova minha. Na cota de mulheres tem que se guardar. Então, assim, a cota não é de mulheres, a cota é de gênero e o pessoal tem que ficar atento a isso também. Aí nós temos buscar só um princípio mínimo para dar condições para que mais mulheres representem o nosso estado. Exatamente. O Brasil tem uma dívida histórica com a questão das mulheres. Gente, se a gente pensar que até 1932 a mulher não votava nenhuma, até 1934 as mulheres casadas ainda não podiam votar. E se a gente pensar que até 1960 e poucos, mulher só podia trabalhar com a anuência do marido. Exatamente. Nós estamos num cenário que é tenebroso ainda, né? E até 2001, nosso Código Civil falava que a mulher podia ter o CPF do marido. Olha que beleza! E até outro dia, o adultério feminino também era criminalizado no Código Penal. Tiraram essa baboseira daí. Não que eu estou incentivando as mulheres a serem adúlteras, mas nem os meninos, nem mulheres, nem meninos, gente, ninguém. Né? Se você fez um compromisso ali, assume seu compromisso. Você não vai viver um relacionamento do jeito que você acha que tem que ser, né? Exatamente. Vai cada um para um lado. Eu brinco com meu marido, eu falo aqui, ó, querido, vamos lá. Se você quis casar e aqui está monogamia, entenda, é mono, é um só. Agora, se você quiser outro modelo de casamento, vai escolher, ué. Não vai ser comigo não, tá, gente? Comigo é na monogamia. Conservadora, eu também. Não tem jeito, gente. Você pode ser, como é que eu posso dizer? Eu posso ser uma pessoa sorridente, flexível, mas dividir com a coleguinha, jamais. Ô, Flávia, é uma questão também que o pessoal aborda muito, é a questão do militar na política. A questão do militar na política também na prova da OAB derruba muita gente. Eu tenho a minha experiência mais de prova da OAB, a sua é mais de concurso. Eu atuo na área de concurso menos. Mas aqui, porque o militar tem critérios para ele ser candidato. O militar não tem filiação partidária. É importante as pessoas lembrarem. Não tem filiação partidária. A convenção, o militar da ativa, perdão, vou fazer essa correção, que o militar da ativa, ele não tem filiação partidária. Ele tem um nome aprovado em convenção, mas ele não se filia ao partido. A ata de convenção é o que designa essa pessoa para ser candidato. Então ela é ser candidata com o número do partido, o número dele, tudo bonitinho, mas não tem filiação partidária. Outra coisa importante, se o militar da ativa tiver até 10 anos de serviço prestado como militar, ele tem que renunciar. Ele tem que, o pessoal da polícia fala da baixa, né? Dar baixa. Ele tem que renunciar ao cargo dele ad eterno, não volta mais, só através de outro concurso. Então, assim, ele sai e afasta definitivamente da polícia para disputar a eleição. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai fazer um pedido de licença com vencimentos, ele tem direito a receber o seu salário durante o período da eleição, ele vai disputar a eleição, depois ele retorna à atividade. Então, assim, durante esse período, ele não está afastado da polícia, ou do Exército, ou da Força Armada. Ele não pode ser convocado para escala nenhuma de trabalho. Entendi. Então, assim, ele permanece na ativa, continua recebendo seus vencimentos, e nós tivemos, no passado recente no Brasil, muito problema com isso, de militares que se afastavam do cargo para disputar a eleição, recebendo o seu salário, mas de fato eles não estavam nem disputando a eleição. Nem tinha voto, né? Quando você vai olhar, sem voto nenhum. Exatamente. Então, assim... Nem os parentes votando. Exatamente. Então, assim, os militares estão... fiscalizando, reforçando a fiscalização sobre esse tipo de comportamento é raro, é exceção. E é mas bom ocorre. que, vamos dizer assim, a própria corporação também hoje já fiscaliza isso e dá uma resposta para a sociedade. É importante que alguns militares participem dessa representatividade? Sim, claro. Né? É uma força importante dentro do nosso esquema de Estado,
mas também não é para pegar e fingir que está candidatando para sair recebendo licença remunerada. São exceções, os números são muito baixos, mas existem. Mas de qualquer forma é importante o seguinte, a contribuição do militar para qualquer outro segmento da sociedade, ela é indiscutível. Agora, na política, nós temos bons parlamentares militares, eles atuam muito bem, mas tem que ter o cuidado, porque a gente já teve, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em algumas eleições, militares que perderam o emprego porque não tiveram não observaram esses critérios e tiveram que ser exonerados da polícia militar. Nem sei se eu tô achando isso muito certo também não. Eu tô aqui pensando, se em outros cargos a pessoa pode se afastar para ser candidata e depois volta? Pode ter alguma relação, não sei, pode ter alguma relação. O nosso processo de redemocratização no Brasil, saindo essa transição do governo militar para o governo civil, ela é recente, ela é coisa de 40 anos. Eu acho errado em qualquer situação, tá? Essa remunerada. Só para você ter uma ideia, assim, se eu fosse dar uma opinião, tá, gente? Tirada de dentro do meu coração. Tipo assim, vai sair para candidatar. Eu já fui candidata, então eu sei como é que foi. Ou eu continuo trabalhando, ganho pão de cada dia, ou simplesmente não recebo. Então, assim, eu acho que a pessoa, para se candidatar, é uma opção dela. Ela é vocacionada, ela acha que é legal e tal. Então, beleza. Então, em qualquer situação, iniciativa pública ou privada, eu acho que a pessoa deveria se candidatar sem vencimentos. Tipo assim, sendo militar ou não. Agora, não poder retornar ao emprego, aí eu já acho que é uma coisa mais complicada, porque aí você está tirando da pessoa a liberdade de escolher entre representar ou não, porque aí a pessoa que não tem como abrir mão de um trabalho nunca vai tentar. Essa questão do militar, eu acho que é porque é muito recente esse processo da redemocratização do Brasil. Então, a transição brasileira é recente. Ela é incipiente, ela é. Então, assim, a gente lida com essas imperfeições o tempo todo, né? Mas, assim, é importante pra gente deixar aí pro público que está te acompanhando. E isso pode ser uma questão de prova, porque é bem particular. Eu não conhecia, nem não sabia dessas particularidades. Eu sei que há muitos militares se candidatando, muitos que nos representam bem, outros que nem tanto, o que não quer dizer nada acerca da profissão, né? Porque eu falo que existem professores que nos representam bem, Claudinei é professora e sempre na vida política muito ativo, e outros professores que nem tanto. É natural que seja assim, gente, porque a gente não está falando de função, nós estamos falando de pessoas. E no caso da política, eu acho que entra muito nesse aspecto, né? A gente tem uma legislação eleitoral que, apesar de ter se feito muito robusta, ela ainda tem suas falhas. Nós temos um sistema democrático incipiente e nós temos um conjunto de pessoas mais vocacionadas com outras que fizeram da política simplesmente uma profissão. Esse é o nosso cenário atual. É verdade. Nós temos muito disso. E uma justiça eleitoral, que é uma justiça especializada, diz que em lugar nenhum tem essa justiça especial. Aí repetindo coisas da internet. Faz sentido? Nós temos cortes similares, mas iguais não, mas similares tem em alguns países. Se pegar no direito comparado, tem. Agora, olha o detalhe do nosso direito eleitoral. A corte é uma corte especializada, composta de juízes não especialistas. Mas aí é complicado demais, gente. Isso é tipo um paradoxo. Como é que eu vou ter uma corte especializada se a pessoa que está lá não é especialista? A corte é especializada quanto à matéria, mas os juízes que a integram não são especialistas. Porque o direito eleitoral permite que juízes cumpram o seu papel na justiça eleitoral, né? Inclusive nas comarcas do interior, por exemplo, onde só tem um juiz. Ele é o juiz eleitoral daquela comarca. Também. Só que ele não é um juiz especialista. Ele não é um juiz especialista em direito eleitoral. Assim como o Ministério Público Eleitoral. Também não é o Ministério Público especializado em matéria eleitoral. Então você tem, por exemplo, uma promotora da vara de família que atua na justiça eleitoral da cidade dela. Na capital não é diferente com a Corte Superior. Então, assim, é ficar atento a essas questões, porque o direito eleitoral, a justiça eleitoral, ela é especializada em matéria eleitoral, mas os seus integrantes não são.
Isso aí também é um bom tema de redação. Vamos sair da política um pouquinho, vamos pensar em temas. Claudinei, você teria assim uma lista, alguma coisa que você acha assim, Flávia, eu trouxe alguns assuntos que a gente poderia trabalhar, que eu acho que fazem sentido aí para os meninos estudarem. Tipo assim, olha, gente, tá perto da sua prova, você tá estudando com foco no TSE, quais temas de direito eleitoral você acha que tem mais chance? Não sei se é pedir muito, um top 5 ou um top 10. O que você acha aí que a gente poderia deixar para os meninos como dicas para a redação do TSE? Vamos lá. A cola, né? Lógico. Colinha, vamos lá, aqui, ó, tá aqui. Financiamento de campanha, financiamento partidário. Por certo. E no mesmo tema, talvez possa ser partidário de campanha, né? Exatamente. Federação, não tem jeito, eu acho que não vai cair federação. Propaganda eleitoral por ser um ano de eleição. Eu acho que propaganda sentido, eleitoral. Né? E também porque houve algumas mudanças, né? Então acho que é legal. Exatamente. E um tema assim, que eu tenho muita convicção que pode cair. Violência política contra a mulher. É uma pauta que está gritando. É uma pauta que está gritando no país. Os casos estão aumentando, as casas legislativas estão se revisitando para poder trabalhar esse tema da violência política contra a mulher. Seja mulher parlamentar ou seja mulher candidata. Seja mulher cidadã, no direito dela votar. Até a eleitora mesmo, né? A eleitora. Cidadão para o direito eleitoral está muito relacionado com o eleitor. Então, quem tem título de eleitor, está em dia com a justiça eleitoral, é cidadão. Para o direito eleitoral, o conceito é bem assim, sabe? Uhum. Então, assim, essa questão da mulher, ela está muito latente e deve cair alguma coisa nesse sentido, alguma abordagem, porque realmente é um caso grave e que o Brasil está tendo que se revisitar. O Brasil hoje ele tem enfrentado aí, eu vou chamar de retrocesso, mas a gente tem percebido um certo enrijecimento da sociedade em relação à participação da mulher nos processos democráticos. Exatamente. Você não tem percebido isso? A questão da mulher avançou muito. Sim. Mas a questão da violência, paradoxalmente, veio junto. Então, assim, eu acho que... ninguém quer perder o espaço de poder, né, gente? Exatamente. Eu não tô querendo dividir o marido com a coleguinha, não tô querendo e não vou. E os meninos não estão querendo tirar ali o espaço deles para dividir com as coleguinhas. Mas tem muito disso mesmo, sabe? As mulheres estão ocupando espaços importantíssimos, né? Essa semana nós tivemos um anúncio do atual governo de levar uma deputada mineira, né, a Macaé Evaristo, com a militância na educação para o Ministério de Direitos Humanos. Quer dizer, nós temos cargos que tradicionalmente eram ocupados por homens, que hoje... Eu vou dar um exemplo aqui dentro desse nosso bate-papo aqui, Flávio. Estados Unidos, né, a eleição presidencial. A candidata, que não era candidata, ocupou um espaço dentro da eleição que ela está empatada tecnicamente com Donald Trump, que era uma figura favoritíssima lá, que o candidato estava mais abatido e tal. Essa mulher conseguiu trazer para si uma responsabilidade muito grande, e ela está se destacando no mundo inteiro pelo posicionamento. E são assim, as mulheres aqui no Brasil, os espaços que elas estão ocupando são espaços que chamam atenção. Eu falo, a Polícia Civil aqui de Minas, né, a comandante, e abaixo, mulheres. Mulheres, né? Pois é. É aluna, né? É porque a aluna não tem vergonha de ser inteligente. Eu brinco com meus alunos, vocês têm vergonha de falar que tiraram nota boa na prova? Não, professor, eu nem estudei, estudou muito no final de semana. As meninas não, professor, eu me matei de estudar. Eu brinco muito com meus alunos sobre isso. Mas eu tive uma aluna que foi... de situação até de certa vulnerabilidade, passou em primeiro lugar no último concurso para oficial da polícia aqui. Quer dizer, ela fez o curso de Direito para fazer esse concurso e passou em primeiro lugar. Nível, né? Superior, né? E assim, é muito interessante quando a gente observa que o cenário brasileiro, principalmente o educacional, ele mudou muito. Sim. Hoje, 55% das pessoas com ensino médio no Brasil são mulheres, contra 48%, salvo engano, né, dos homens com a mesma faixa etária até 25 anos. Então, 55% das mulheres têm ensino médio completo. E no caso dos homens, 48%. Então, a maioria das mulheres com ensino médio. Quando a gente vai para a graduação, as mulheres também são maioria. Sim. Mas aí, quando chega nos cargos de pesquisa, no top 10 de pesquisa, aí apenas uma entre cada 3 pesquisadores são mulheres.
Eu não tinha... A gente estuda mais, né? E na hora de chegar lá na frente é mais complicado. Mas aí envolve uma série de coisas da nossa sociedade como um todo. E aí é um conjunto de coisas, né? O Brasil tem uma dívida histórica com as mulheres, né? Então, assim, é um processo de construção permanente, né, pra gente poder... Agora, aqui, um dado que eu percebi também, Flávia, assim, na minha sala de aula, vi pesquisa sobre isso, mas assim, ao longo desses 16, 17 anos como professor, um dado que eu percebi muito, que eu sou da universidade privada, os alunos que estão hoje no ensino, na graduação, eles são, assim, em grande medida, pais e mães que já educaram os filhos, que já formaram os filhos no nível superior e agora eles estão no banco da faculdade para eles. Eles terminaram, veio assim essa geração que estudou os filhos, que formou os filhos e que agora está tendo essa oportunidade de sentar no banco de uma faculdade e fazer um curso, muito com o direito, no caso, muito com vista no concurso público. Eu acho assim, olha, a gente já avançou muito na educação, principalmente no ensino básico, que hoje quando a gente pensa assim, que mais de 90% das crianças brasileiras, elas têm acesso à educação. Não vou falar que é de qualidade não, porque aí já seria um outro padrão, né? Mas quando a gente pega a última pesquisa do censo sobre a educação, aí a gente vê o seguinte, gente, pouco mais de 50% da nossa população tem ensino médio. Então a faculdade, ela ainda é um sonho que vai vir atrasado para a maioria dos brasileiros. Sim. Porque se a gente não está conseguindo ter o ensino médio, nós ainda temos que avançar muito para garantir que uma população realmente tenha acesso ao ensino superior. E aí a gente tem um outro dado que eu acho bem interessante, que de repente você pode dar a sua opinião sobre isso, que é a distorção formação, atividade profissional. Por que isso acontece no Brasil com tanta frequência? Porque, no fundo, a gente ainda não introjetou essa questão da especialização. É mais assim, muitas pessoas querem ter um diploma, mas às vezes não vão sequer exercer a profissão, o que é muito triste e frustrante para essas pessoas e às vezes é também ruim para a sociedade que precisa desses profissionais. Precisa. E o profissional não se adequa ao mercado, não quer, não aperfeiçoa ou não consegue. Né? Tem muito disso também. A gente na faculdade privada, a gente enfrenta muito essa questão do aluno que veio do interior, com algumas dificuldades, que conseguiu fazer essa formação da família aqui e que agora ele está tendo essa oportunidade, mas não vão ingressar no mercado, quer ter o título superior, de curso superior. Eu acho assim, é tão paradoxal isso, gente, porque nós temos que avançar tanto na educação, quando você pensa assim, pouco mais da metade da população brasileira tem ensino médio completo. Às vezes a gente não visualiza isso, principalmente eu vou falar pro meu público, né? Não visualiza porque ele olha para o lado, ele olha para os seus pares e enxerga pessoas escolarizadas. Sim. Só que quando a gente sai da nossa própria bolha e vai entender sobre a realidade educacional brasileira, isso nos dá um pouco de aflição, porque a gente percebe que o nosso caminho é muito mais desafiador do que a gente está conseguindo enxergar à nossa volta. E nós temos um problema também. Eu, quando fui eleito em Belo Horizonte, eu sou vereador aqui na cidade, quando eu fui eleito aqui a primeira vez, uma das bandeiras minhas era a educação, continua sendo. Mas é uma dificuldade muito grande, porque tanto no âmbito municipal quanto estadual, eu acho que em quase todos os estados brasileiros, a partidarização do segmento da educação. Trata-se de educação de forma partidarizada. Isso faz muito mal para a educação. Porque a educação ela tem que ser um plano de Estado, não um plano de governo. De Estado, né? Totalmente. E ela demora para dar frutos. Eu falo que quando a gente pensa na educação, não vai dar fruto no mandato, não vai dar fruto não ali para a gente colher em 2 dias. Isso vai demandar um esforço maior. Não é política de governo, é política de Estado. De Estado. E nós temos que aperfeiçoar isso no Brasil. E nós temos historicamente, a gente não caminha bem, a educação não avança. Os exames do PISA aí, para mostrar que a gente não evolui. Flávia, toda vez que tem que cortar orçamento, corta da educação. É uma coisa inexplicável. Por quê? Porque é um projeto de médio e longo prazo. É uma política de Estado e não de governo. E aí, eleitoralmente, ela não é... Não é tão interessante, né? O pessoal fala, não vou fazer isso aqui não, porque é melhor fazer um viaduto. Aqui tem mais um tema que eu queria falar com você, que é possível para o pessoal ficar atento. Não, acho que eu falei os 5.
O top 5. Violência política contra a mulher, a última é. Pode cair alguma coisa bem técnica, tipo assim, como que é o registro de candidatura, mas é menos provável. É um pouco provável. São 30 linhas, então o aluno tem que desenvolver um pouco mais. Eu acho que a questão essas questões de partidos políticos, de alistamento pluripartidarismo e pluralismo político e pluripartidarismo. Gente, duas coisas, as palavras são muito parecidas, vocês cuidado com isso aí. Não, e assim, são duas coisas distintas, totalmente distintas, e confundem, né? Porque as palavras são parecidas. Eu tô aqui um trava-língua aí, mas vai lá. Mas fiquem atentos a isso, porque o Brasil, a gente discute muito, voltando um pouco na questão dos partidos, a gente discute muito no Brasil, um excesso de partidos. As pessoas pensam assim, previsto em lei. A Constituição estabelece que tem que ter muitos partidos mesmo. Agora, se esses partidos vão cumprir todos os requisitos para ter o seu registro e a possibilidade de disputar a eleição, é uma outra história. Isso também pode cair, perguntando quais são os requisitos para disputar a eleição. É claro que isso é mais técnico, mas pode aparecer. Você acha que sim, que não? Eu acho que as condições de elegibilidade podem cair, que são os requisitos para poder disputar a eleição. Então, a filiação partidária, na circunscrição onde vai se disputar, isso tudo pode ser tema. Agora, acho que o TSE não vai, a banca não vai descer em minúcias, né? Entendi. Mas esse geral de direitos políticos, com certeza, por exemplo, o Brasil hoje a gente tem uma Constituição que proíbe, que veda totalmente a possibilidade de cassação de direitos políticos. Então, o cidadão brasileiro ele pode ter direito político perdido ou suspenso. Perda e suspensão... E cassado não pode? Cassado não, porque é ato unilateral da autoridade, e então o paradigma, novamente, do Estado Democrático de Direito não permite que ninguém tenha direito político cassado. Porque cassado é uma decisão antidemocrática. E às vezes uma palavrinha que o menino errar ali vai errar, porque são conceitos diferentes e as palavras são muito parecidas. Então, perda, suspensão, o direito brasileiro admite. O lapso temporal não tem um lapso temporal, não é ad eterno. Agora, a cassação não. O sujeito tem direito político cassado, cassou, acabou. O Brasil não admite essa possibilidade. Olha. Seria um ato de governo para poder cassar direito político. A perda e a suspensão pressupõem o quê? Um processo administrativo, um processo judicial. Com ampla defesa, contraditório, ampla e devido processo legal e constitucional. E aí você vai poder... Aí o sujeito vai perder o seu direito político suspenso. Ele não pode trabalhar nem como mesário. Ele perde tudo mas por um determinado período. Agora, cassação, o direito brasileiro não admite. Gente, tá aí, hein? Fica uma dica. Claudinei, agora eu vou falar mais como sou eleitora mesmo, tá, gente? Que honra! Sou eleitora do Claudinei. Igual eu falei, já disputei algumas eleições. Eu falo que a política pra mim não é um sonho que morreu, tá, gente? É um sonho que vive em mim, mas não estou no meu melhor momento, tenho problemas pessoais pra resolver, como eu já disse pra vocês, você vovó, enfim. Não, gente, vê se eu tenho cara de vó. Deus é mais. Tenho, Lia? Não. Olha aqui. Meu filho arrumou essa pra mim, tá? Então, você, vovó, não estou no meu melhor momento, tenho que me dedicar à minha família. E eu acho que a política, ela é, assim, uma coisa muito séria pra ser levada num momento em que a gente não pode realmente se dedicar com toda a sua energia. E aí, obviamente, eu já conheci o Claudinei pelo histórico de trabalho, por já ter trabalhado com ele, por ele ter sido eleito... No último mandato, eu vim acompanhando a trajetória dele. Então, vou te fazer uma pergunta como é que eu posso dizer assim, sua eleitora, tá? Quais os desafios que a gente vê aqui em Belo Horizonte para o exercício do mandato? Porque eu acho que você, como eu, uma pessoa comum, né? Um professor, um dia acorda e fala assim, vou ser candidato. Eu sei que não foi nada fácil, mas assim, quais os desafios que a gente tem nesse processo de elegibilidade e no mandato? O que é... De fato, exercer um mandato numa grande capital como Belo Horizonte e quais as expectativas que a gente tem de trabalho sério dentro desse cenário? Você falou duas vezes uma frase que é até slogan na minha campanha. Voto é coisa séria. A gente não pode brincar com isso. Vou votar no meu vizinho ali da padaria, do supermercado, porque ele é gente boa. Não adianta ser gente boa, tem que estar qualificado, tem que estar preparado. Eu me preparei para exercer o mandato, eu me preparei para ser vereador, sou considerado um dos 5 melhores de Belo Horizonte. E o grande desafio de Belo Horizonte hoje chama-se mobilidade urbana. Com certeza, gente. Né? Os ônibus não atendem suficientemente bem, os modais que poderiam ter na cidade não existem. O metrô nunca sai. O metrô é um trem de ferro de superfície que mal atende a cidade. Então, assim, Belo Horizonte precisa
A passagem é uma das mais caras. Porque o contrato é ruim. Belo Horizonte tem um contrato de 2008 com as empresas de ônibus. Os contratos são péssimos. Para a empresa de ônibus é ruim, para a cidade é ruim, para o usuário é ruim. Então o contrato consegue ser ruim para todo mundo. E a passagem de Belo Horizonte está cara desse jeito, mas ela era para estar em R$ 9,50. Nossa Senhora. Aí a gente tem que aprovar na Câmara Municipal o subsídio para poder dar para a empresa de ônibus. E aí automaticamente a gente tira o dinheiro de outros lugares para colocar. Tá tudo errado. Então assim, essa questão da mobilidade, e não é uma questão de um vereador, de um prefeito, não tem que os vereadores, prefeitos, deputados, a comunidade em conjunto, que é outra dificuldade. E, inclusive demandando recursos federais para vamos dizer assim, a realização de um projeto maior, que seria de fato a gente conseguir ter um metrô decente na nossa cidade. Um metrô decente, e a questão do transporte coletivo de ônibus, ela também é uma questão federal, que precisa de vir recurso federal para poder trabalhar a questão da mobilidade na nossa cidade. Em mobilidade, Belo Horizonte está toda errada. Nós precisamos corrigir isso. É uma esfera complexa, e a gente andando em Belo Horizonte, a gente percebe que a gente não anda, a gente fica parado. Fica parado. Né? Fica parado. Você fala assim, gente, dependendo do momento que você pegar aí o trânsito, você fica parado mesmo. E eu acho que a gente tem um outro problema, que eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas é uma coisa que me dói muito, que é a situação das pessoas em situação de rua. Grave. Porque é um problema... Como é que eu posso dizer? Com muitas frentes. Primeiro, nós temos muitos dependentes químicos nas ruas da nossa cidade, e a acolhida a esses dependentes é complexa, a gente sabe que é muito complicada. Segundo, nós temos muitos prejuízos para os comerciantes em determinadas vias, em função do contingente de pessoas em situação de rua. Então, nós temos, de um lado, vida, de outro lado também vida, porque a pessoa que vive do seu comércio ali, ela depende daquilo ali, e é uma situação extremamente delicada de ser resolvida. Alguma coisa passa pela sua cabeça para a gente pensar ali nessa questão das pessoas em situação de rua em BH, porque eu acho que, assim, eu viajo muito a trabalho, gente. Eu vou falar que, tirando São Paulo, que eu acho que é pior do que BH, nem o Rio consegue ter tantas pessoas em situação de rua quanto a nossa cidade. É muita coisa. Essa questão de morador em situação de rua, ela é extremamente complicada. Tem um ex-prefeito de Belo Horizonte que falava assim, gente, quem tiver a solução no mundo, para mim, pode trazer que eu resolvo. Porque é uma situação multidisciplinar. Então ela envolve mesmo muitos setores da sociedade. Né? Você vê que não é só da moradia, né? A gente acha que é só assim, ter casa popular. Não é. Porque essas pessoas, normalmente, elas têm ali alcoólatras, dependentes químicos, pessoas com problemas mentais severos. Belo Horizonte tem um grande mapeamento da população em situação de rua. Só fazer um comentário, minha filha participou desse mapeamento, tá, Júlia? Maravilhosa, mamãe te ama, mamãe. A Júlia foi bolsista na... Como é que chama, gente? Esqueci agora a fundação que fez esse mapeamento aqui em BH. Esqueci como... Fiocruz. A Fiocruz fez um mapeamento enorme sobre isso, e Júlia foi bolsista. Belo Horizonte tem esse mapeamento, tem esse estudo. Belo Horizonte recebeu como pagamento de dívida alguns hotéis na região da rodoviária, em administrações anteriores, reformou esses hotéis, colocou esses hotéis em condição das pessoas irem para lá. As pessoas não vão, algumas porque têm limitações, regras comportamentais muito rigorosas. Então, assim, é muito amplo a questão do morador em situação de rua. Por que a gente fala em situação de rua? Porque tem muita gente que está ali que tem casa para morar. Então você tem engenheiros, advogados, tem lá. Por isso que a gente fala, o problema é multifatorial mesmo. Não se trata apenas de moradia. Agora, é um problema que precisa ser enfrentado, Flávia, porque assim... Não dá mais para conviver com isso, sabe? É triste. Tá muito... Assim, a cidade tá triste. É isso, eu falo, é triste. Assim, às vezes você tá ali transitando pela rua, vai fazer uma caminhada e tal. Eu, tá, gente? Às vezes, quando eu trompo com uma pessoa numa situação precária, aquilo me dá, assim, uma tristeza profunda. Me dá uma vontade de chorar, porque eu penso assim, é um ser humano. E aí a pessoa tá ali, e você olha e fala assim, gente, essa pessoa não pode estar vivendo dessa forma, né? Isso Exatamente. Aí é complicado. É um problema de todos nós e que não pode ser enfrentado do ponto de vista... Só de higienizar a cidade, isso que eu falo. Pode. Apesar de trazer muitos prejuízos para lojistas e etc., não se trata de apenas limpar a rua. Não é isso. A gente tem que propor alguma coisa. Você sabe que nós estamos enfrentando um outro problema acessório ao morador de situação de rua, que é o pet em situação de rua que o morador tem?
Problema grave também que está aí. O morador de rua tem 2, 3 cães. Eu já vi gatos, e eles não conseguem tomar conta, e fica um outro problema para a cidade, e a gente precisa proteger esses animais também. Então você tem que proteger a vida humana e a vida animal que está na rua. Belo Horizonte precisa enfrentar isso, e é um problema complexo. O que tem que fazer? Tem que ter vontade política, colocar isso no topo da prioridade e ir para cima e enfrentar. Não adianta ficar fingindo que não existe. Agora eu vou pedir uma coisa que não tem nada a ver, tá, gente? Outro dia eu tava passeando ali perto da Praça da Liberdade. Você conhece a biblioteca pública? Sim. Eu estudei lá uma vida, tá? Eu sou aquela pessoa que sempre estudou em escola pública e que dependeu da biblioteca pública para poder estudar ali e passar numa universidade. Enfim. E aí outro dia eu estive lá e falei assim, gente, não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa pela biblioteca. E eu acho que a biblioteca pública hoje, é claro, gente, com a internet, a gente perde um pouco esse estímulo pelo livro físico e até vamos pensar no manuseio de papel, meio ambiente, faz todo sentido. Mas a gente pode dar uma destinação útil para aquele prédio, Claudinei, não é possível, visualiza alguma coisa. Sabe o que eu pensei? Pensa no investimento para aquele prédio que possa ser, sei lá, um co-work alternativo, que as pessoas possam cobrar um dinheiro que vai entrar para o Estado, que pode ser destinado para a educação, que vai entrar para o município. Enfim, tem que ter alguma coisa que possa fazer aquele prédio ter vida, porque o que me entristeceu foi perceber um prédio morto. Flávia, seu vereador trabalha muito, viu? Nós acabamos de aprovar na Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto de lei que regulamenta a questão do retrofit na cidade. Então, esses prédios antigos de Belo Horizonte, nós estamos dando incentivos aos empresários para que eles possam promover reformas, transformar prédios comerciais em igual aconteceu no Instituto de Educação? Igual aconteceu no Instituto de Educação. Aqui em Belo Horizonte já tem alguns prédios nesse formato, até alugados pela prefeitura, pelo governo do estado. Os prédios são reformados, os hotéis, por exemplo. Você imagina, você está falando da biblioteca, o Otton Palace também, no coração da cidade. Então, assim, nós aprovamos a lei já mandamos para o prefeito para sanção, deve sancionar nos próximos dias, e o centro de Belo Horizonte deve ganhar uma grande revitalizada com essa questão desse projeto que nós aprovamos, porque a lei engessava, nós desembaraçamos. Entendi. Só te dar um dado, que você disse aí agora há pouco, que você viaja muito a trabalho, eu também viajo muito porque eu sou do Diretório Nacional do meu partido aqui, e meu partido tem a sede nacional em Belo Horizonte. Os centros das cidades brasileiras estão muito deteriorados. Caindo aos pedaços. Muito deteriorados. Caindo aos pedaços. Eu tive em Vitória recentemente. Sabe o que o pessoal faz? Cria outro centro, né? Sabe o que eu percebo? Belo Horizonte foi mudando o centro de BH ali para a região da Savassi, que é como se fosse um novo centro. Mas isso não é legal, porque a gente tem que manter toda a estrutura da sociedade funcionando, né? Sem dúvida, a região central está muito abandonada. Aí Belo Horizonte está com esse projeto aprovado, resolve o problema? Lógico que não, mas é um caminho, né? É um caminho. É um desembaraço muito grande para que as pessoas possam voltar a investir no centro da cidade de Belo Horizonte. É uma solução, mas precisa de uma política mais ampla, né? Bom, Claudinei, você já sabe que eu sou sua leitora, né? Eu vou de 7123 nas próximas eleições para vereador e vou contar com o seu compromisso de principalmente priorizar a educação. Eu sempre falo isso. Priorizar o funcionário público de carreira, porque eu acho que isso aí é importantíssimo também. Quando a gente pensa na estrutura da nossa sociedade, ainda que possam existir pontos a serem modificados, porque a gente sabe que muitos funcionários públicos às vezes não são bons, mas isso não tem a ver com o cargo, gente, tem a ver com a pessoa. Na iniciativa privada isso também acontece. Então é claro que a gente tem que ter processos mais ágeis para tirar os maus funcionários ali dos seus locais, né, do local em que ele não deveria estar, e eu não digo isso, não se trata de mexer na estabilidade, mas de dar condições de que o Estado atue para defender os seus interesses, os interesses da coletividade. Então, assim, preservar o funcionário de carreira competente, garantir que ele possa ter acesso a uma formação adequada, que ele possa estar nesse circuito de automação que a gente vive, que ele possa se inserir no circuito da tecnologia para ficar atualizado e poder oferecer o melhor serviço para a sociedade, tem os seus direitos preservados e as suas obrigações bem definidas, porque afinal de contas é o dinheiro público que é investido, tá? Então, meu pedido, cuide da educação, cuide dos servidores, cuide da biblioteca. É verdade. Não, a questão da educação de qualidade, a questão do piso salarial da enfermagem,
a questão da revitalização do centro de Belo Horizonte. São questões que sempre acompanharam o meu mandato como prioridade. Então, assim, a gente tem uma atuação como vereador mais restrita, Claro. mas a gente tem proposto muito para a prefeitura e tem se colocado à disposição para resolver essas questões aqui na nossa cidade. Então, a gente trabalha muito, você pode ter certeza que você vai acompanhar o seu vereador no mandato dele e que ele vai te entregar o que você esperava dele, que é um bom trabalho. Se Deus quiser. Bom, gente, então é isso. Claudinei deixou para vocês bons temas de redação aí. A gente aproveitou e teve uma conversa aqui sobre as opiniões políticas, porque isso é inerente, né, gente? Não tem jeito. Eu falo muito e Alexandre já ganhou o recado que é para ser monogâmico até o resto da vida. Amém, né? Então nós já temos aí todo um circuito desse podcast. Claudinei, muitíssimo obrigado. Gostaria de deixar assim uma mensagem para o pessoal que está lá do outro lado. É lógico que eu não vou ter só pessoas de Belo Horizonte nos assistindo, mas eu acho que assim, a política ela é inspiradora quando a gente para de pensar em dicotomias e passa a pensar em possibilidades. Não existe transformação fora do ambiente da política. É transformação real, genuína, de sociedade mesmo. Eu acredito que trabalho, gente, resolve muita coisa. Verdade. Ó, Flávio, te agradecer, um abraço para todo mundo aí, né? Alexandre, não foi um recado, foi um aviso. Né? Um aviso. Firme, né? Sucesso para vocês nessa caminhada. Esse ano é ano de eleição, você está aí na sua cidade, eleição municipal, vereador e prefeito, voto não tem preço, voto tem consequência. Votem com cuidado, examinem seus candidatos e façam um bom voto no dia 6 de outubro. Quem está aqui em Belo Horizonte, eu sou vereador, estou disputando a reeleição, meu número a Flávia já falou, 70123. Exatamente. Eu sou um bom vereador, me pesquisem que vocês vão saber mais de mim. Enfim, muito obrigado, um forte abraço. É isso.